queridos alunos! Olá, primeiro ano! Essa é uma videoaula de correção das atividades que eu pedi que vocês fizessem. Pedi lá nos PDFs e nos slides que eu deixei no Notas Online. Então, aqui estou para corrigir as atividades que eu pedi que vocês fizessem, tanto no livro didático quanto no livro de atividades. Bem, nós conseguimos avançar quando eu dei aulas presenciais para vocês, né, quando nós realmente tivemos aulas lá no CIETEC, conseguimos avançar até a page 11, até a página 11. Então, vamos seguir aí, eu pedi que vocês fizessem a partir da page 12, né? Não todas a partir da page 12, mas à medida que eu for corrigindo, vocês vão me acompanhando aí. Então, na página 12, começando lá no nosso number 7, número 7. Como eu já havia dito a vocês em sala de aula, essa unidade, né, proposta para esse bimestre, ela vem com o tema livros, leitura. Então, todas as atividades, todas as questões são voltadas para esse tema. Eu peço a vocês que acompanhem essa correção com o livro de vocês em mãos, porque a imagem e o áudio desse vídeo não vai ficar tão boa quanto eu gostaria. Então, para que vocês consigam ler direitinho as questões, para que vocês consigam visualizar tudo direitinho, tenham o livro em mãos. E aí, number 7, lá na page 12, página 12, número 7. Tá assim. The following extracts were taken from the article What Kind of Book Reader Are You? A Diagnostics Guide. Então, os extratos seguintes, os trechos seguintes, foram retirados do artigo Que tipo de leitor é você? Um guia diagnóstico. Read them and check the correct statements concerning pronoun reference. Então, leia e dê o checkzinho, né? Faça aquele tracinho de check. O que o pronome que está em destaque na frase está se referindo. Então, o que está sendo pedido? Que a gente leia esses trechos, tanto da letra A quanto da letra B, e aí nesses trechos a gente vai ver que há pronomes, né, subject pronouns, que foram os que a gente estudou, que estão sublinhados. E é para a gente marcar, né, dizer a quem esses pronomes estão se referindo, a quem ou ao que esses pronomes estão se referindo. Se é um livro, se é uma pessoa, e aí a gente vai ver aqui. Aí, na letra A, tá assim. The New Yorker's Page Turner blog. Então, o blog Page Turner do New Yorkers, né, do New Yorker, que é aí um jornal, uma revista, não sei, né? Includes a book reader college that got us thinking about our own reading styles. Né? Inclui aí um conjunto de leitores de livros que nos faz pensar no nosso próprio jeito de ler livros. Né? Então, coloca lá vários perfis de leitores para que a gente pense em que tipo de leitor nós somos. E aí, continuando. There, Mark O'Connell confessed his dirty little reading secret. Então, lá nesse blog, um cara, né, chamado Mark O'Connell confessa o seu segredo, o seu pequeno segredo de leitura, o seu pequeno segredinho sujo de leitura. He doesn't finish books. Ele não termina os livros. He's a promiscuous reader, a book abandoner. Então, ele é, aí entre aspas, né, uma expressão, um leitor promíscuo, ele abandona os livros que ele começa a ler, ele não termina livros nenhum. E aí a gente pode ver que dois pronomes estão sublinhados aí nesta frase, nesse trecho, que é o subject pronoun he. E aí, logo abaixo está, né, a questão está exigindo que a gente diga a quem ou a que este pronome está se referindo.
The pronoun he, né, the pronoun he, que está sublinhado aí, refers to a book reader Conrad or Mark O'Connell. Esse he aí sublinhado na questão está retomando o que ou quem. Está retomando lá em cima, né, o book reader Conrad, que seria um conjunto de leitores de livros, né, um conjunto de perfis de leitores de livros, ou está retomando aí Mark O'Connell. Se a gente lê as duas últimas frases, a gente percebe que está retomando Mark O'Connell, né? Vamos reler aí. There, Mark O'Connell confess his dirty little reading secret. He doesn't finish books. Né? Ele confessa o pequeno segredinho de leitura dele. Ele não termina os livros. He is, né, de novo he's a promiscuous reader, a book abandoner. Então, esse he aí está se referindo a Mark O'Connell. A gente vai lá marcar, dar um checkzinho na opção Mark O'Connell. E aí, na letra B, a gente tem o seguinte. Delayed onset reader. Esse delayed vem, né, de atraso, né? Quando a gente fala, fulano teve um delay aí agora, fulano atrasou ali o raciocínio. Então, delayed onset reader seria um leitor que começa atrasado, de maneira atrasada, algo nesse sentido. You are, without a doubt, a book lover. Então, você é, sem dúvida alguma, um amante de livros. And when you walk into a bookstore or any place books are available, you can't help yourself. You buy one or many. E quando você entra numa livraria ou em um lugar em que os livros estão disponíveis, você não pode se segurar, vamos dizer assim. Você compra um livro ou muitos. Essa pessoa parece até eu, tá, gente? Porque eu não posso entrar em livrarias. I'm a compulsive reader. Sou uma leitora compulsiva. When you get home, you put them aside. Então, né, depois que você vai a essa livraria e você compra esses livros, você os coloca de lado. Você chega em casa, coloca de lado. Often reverently, as if they were art. Often reverently, as if they were art. Então, você aqui está dizendo que é um leitor que vai, que não pode ver livros, que sai comprando tudo e só que deixa lá na livraria, não lê nada e fica lá só reverenciando, né, aqueles livros como se fosse arte, mas pegar para ler mesmo não faz. É o que está dizendo aqui. E aí, o pronome que está em destaque aqui é o subject pronoun they. E o que está sendo perguntado é a quem esse pronome se refere. In the last line, na última linha, the pronoun they refers to. O pronome they se refere a books or bookstore. Então, vamos ler de novo a última linha. When you get home, you put them aside, often reverently, as if they were art. Então, quando você chega em casa, você os coloca de lado. Coloca o que de lado, gente? Os livros. E, frequentemente, você reverencia esses livros. Né? Você olha para eles como se estivesse olhando para uma obra de arte. Então, esse they aí refere-se, claro, aos livros. Books. E não a livraria, né? Que é a segunda opção aí. A gente dá um checkzinho em books. Aí, pessoal, ainda na página 12, a gente tem o seguinte. Verb be, simple present, affirmative, negative and interrogative forms, que foi o conteúdo que nós começamos a estudar, né? Primeiro conteúdo que a gente viu nesse bimestre. E aí o número 8 pede o seguinte. Read the sentence below and do the activities. Leia as frases, né, que vocês vão encontrar aí no retângulozinho azul e faça as atividades após isso.
E aí, a primeira frase traz o seguinte: They are very different from their parents, for they are in the era of technology. Então, eles são muito diferentes dos pais deles, já que estão na era da tecnologia. A segunda frase: Teenagers are not interested in reading books nowadays. Adolescentes não estão interessados em ler livros hoje em dia. E a última frase: What is reading but silent conversation? O que é ler se não uma conversa silenciosa? São essas três frases e aí a gente tem as seguintes questões. Letter A. In the affirmative form, the verb be comes. E aí a gente tem, né, um espaço para que a gente preencha com a resposta. Na forma afirmativa, o verbo to be, né, o verb be, vem. E aí a gente estudou. O verbo be, no verbo to be, nas formas afirmativa e negativa, eles vêm o quê? Depois do sujeito, né? After the subject. Então, se eu tenho, por exemplo, we are studying at home. Nós estamos estudando em casa. Eu tenho aí o meu subject pronoun we e depois o verb be are. Então, a resposta aí, nesse espaço que nós temos que preencher com a nossa resposta, é after. After, que é a palavrinha que corresponde a depois, no inglês. E aí a gente tem a frase completa. In the affirmative form, the verb be comes after the subject. Letter B. What contracted form is possible in the first sentence? Qual é a forma contraída possível na primeira frase? Nós estudamos também as formas contraídas. Falei isso com vocês em sala de aula. Falei também no último vídeo que eu fiz sobre o verb be. Qual é a forma contraída, então, possível para a primeira frase? Vamos lá ler a primeira frase. They are very different from their parents, for they are in the era of technology. Então, they are. Nós sabemos aí que they are, nós podemos escrever na forma contraída there. Se eu tivesse aí we are, a forma contraída seria we're. I am, I'm. Então, a gente coloca aí a forma contraída lá na nossa resposta. E tem também, né, um segundo they are lá no final da frase. For they are in the era of technology. A mesma coisa, there, né? O they, aquele apóstrofozinho, né? Que é aquele sinalzinho igual uma vírgulazinha que a gente coloca antes de colocar o verb be na forma contraída. E aí, letra C, letter C. In the negative form, what is added right after the verb be? Na forma negativa, o que é adicionado logo depois do verbo to be? Então, quando a gente quer negar, a gente aprendeu que a gente acrescenta o quê? Se eu quisesse, por exemplo, falar que nós não estamos estudando na escola. We are not studying at school. Acrescenta-se, então, o not. A resposta na letra C, not. A pergunta é o que se acrescenta, né, logo depois do verbo to be na forma negativa? O not. A gente coloca not. Letter D. What contracted form is possible in the second sentence? Então, qual é a forma contraída que é possível na segunda frase aí? Teenagers are not interested in reading books nowadays. Adolescentes não estão interessados em ler livros hoje em dia. A forma contraída possível aí é teenagers aren't. Né? A gente tem o are not na forma básica e o aren't na forma contraída. E aí escrevam a frase completa. Teenagers aren't interested in reading books nowadays. Letter E, né? A última questão aí da página 12. In the interrogative form, the verb be comes
Então, na forma interrogativa, a gente sabe que é diferente da forma afirmativa e da forma negativa, porque o verbo to be vem antes do meu sujeito. Então, se eu quisesse, né, usando o mesmo exemplo que eu já dei anteriormente, se eu quisesse perguntar se vocês estão em casa, are you at home? Então, o verbo to be vindo aí antes do sujeito. Nesse espaço aí da questão, a gente coloca então before, que corresponde à palavra antes no inglês. Agora, pessoal, a gente vai para page 13, a página 13. E aí na página 13, número 9, peraí que eu vou mudar. Na página 13, na página 13, cortou aí no meu vídeo tanto o enunciado, né, tanto a questão 9, quanto a questão 11, mas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, que vocês vão conseguir aí ler as questões. Número 9 pede o seguinte: Read the following texts and complete them using the right form of the verb be. Então, leia os seguintes textos e complete-os utilizando a forma correta do verbo to be. Use contracted forms whenever possible. Utilize as formas contraídas sempre que possível. Na letra A, a gente tem aí a foto de um rapaz, e aí ele está explicando que tipo de leitor ele é, e nós temos que preencher esses espaços aí com os verb be correspondentes. Então, I, a gente já começa, né, a apresentação dele por I. E qual é o verb be que a gente utiliza para o subject pronoun I? O am. Na forma contraída, I'm. Só colocar I'm and I am aí nesse espaço. Então, I'm or I am definitely a traveling reader. Eu sou definitivamente um leitor de viagem. Whenever I, novamente, e aí a gente preenche de novo com am, ou na forma contraída I'm. Whenever I'm on the road, I take a book with me. Sempre que eu estou na estrada, eu levo um livro comigo. My friends, e aí um novo espaço para a gente colocar o verb be. My friends, se a gente for substituir por um pronome, eles. E qual que é o verb que a gente utiliza para o they? Are. Então, my friends are book lovers too. Meus amigos são amantes de livros também. So, it, né? Qual é o verb que a gente utiliza para o it? It is, ou it's, na forma contraída. So, it's relatively easy to get relevant book recommendations. Então, é relativamente fácil receber recomendações de livros, já que ele tem muitos amigos já que ele tem amigos que também gostam de livros, que são amantes de livros. Letter B, a gente tem aí uma garotinha ruiva, né? Uma menina ruiva, a redhead girl. E aí ela se apresenta da seguinte forma: Well, I, novamente, I'm, ou I am, into books that much. O que ela quer dizer aí? Se a gente considerar a frase completa, a gente entende que ela quer dizer que ela não gosta de livros, né? Essa impressão into books that much. I'm not into books that much. Eu não gosto muito de livros. Então, além do am, né, do I am, a gente acrescenta aí o not para ficar na negativa. Então, I'm not ou I am not into books that much. Eu não gosto muito de livros. It, novamente, aí a gente acrescenta o is ou apenas o apóstrofo S. It's difficult for me to really enjoy reading a book. É difícil para mim realmente me divertir lendo um livro. I read a lot on the web. Ela lê muito na web, né?
internet. I read a lot on the web, though. Né? Esse though aí que dá a ideia de apesar disso. Então, apesar de não gostar de ler, eu leio muito na web, na internet. Maybe that's because tests are shorter and packed with images and hyperlinks. Então, talvez porque os textos, né, lá da web, da internet, são mais curtos e estão recheados de imagens e hiperlinks. Então, aí só acrescentar, só preencher as lacunas, os espaços com o verbo be. No número aí 10, né, number 10, a gente tem o seguinte. Now, look back at activity 9 and make up 2 sentences about Brian and 2 sentences about Marian. Brian, um menino, e Marian, a menina. Use the verb be in your sentence. Então, tá pedindo aqui no número 10 para que a gente leia de novo na atividade número 9, os textinhos aí da atividade número 9, e que a gente crie 2 frases para o Brian, que é o menino, e 2 frases para a Marian. E que a gente utilize o verb be nessas frases. Então, você pode criar, por exemplo, Brian, né, ele falou que ele é um leitor de viagem. Então, a gente pode substituir né, o nome dele por um pronome. He is a traveling reader. Marian isn't into books, né? Marian não gosta, não curte muito livros. Enfim, vocês criem as frases que vocês desejarem aí, utilizando o verb be e o subject pronouns a respeito desses 2 personagens aí que o livro apresenta, que são a Marian e o Brian. Último número da page 13, para a gente terminar esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, né, já que eu acho que já vai ficar bastante extenso, mas a gente precisa corrigir. Então, o último número, number 11, diz o seguinte. What about you? How would you describe your reading style? Como você descreveria o seu estilo de ler? Que estilo de leitor você é? E aí você vai dizer que estilo de leitor você é. Por exemplo, I am a compulsive reader. Eu sou uma leitora compulsiva. I like novels and short stories. I like horror books. I like adventure books. Eu gosto de livros de aventura, eu gosto de livros de terror. Descreva aí o seu perfil de leitor com as frases que você desejar, mas não deixem de fazer, de a gente praticar. Então, terminando esse vídeo aí com a correção das páginas 12 e 13, para não ficar muito extenso. As outras páginas corrigiremos em outro vídeo. Até mais! See you next video!